Meu nome é Marcos Almeida e não sou mais o homem que fui eu que vou contar. Não tem explicação racional. E é possível que, ao ouvir minha história, você me julgue como um louco ou, quem sabe, um homem que passou pela morte e voltou diferente, mas não me importa como você me vê. Só sei que, quando voltei daquelas terras áridas do sertão nordestino, algo mudou dentro de mim. Uma sombra persegue meus passos. E por mais que tente esquecê-la, ela está sempre ali. A jornada começou quando recebi um convite inusitado de um velho amigo de meu pai, o coronel Antônio das Dores. Um homem imponente, com mais histórias que o próprio sertão. Ele estava em busca de alguém para ajudá-lo a desvendar um mistério antigo. E, como sempre, ele sabia como me atrair. Dinheiro e promessas de aventuras. Era o final da seca. Um tempo em que as terras do sertão, devastadas pelo calor implacável, começavam a dar sinal de vida. Mesmo com o sertão parecendo morto, ainda havia quem vivesse ali, enfrentando as intempéries com coragem. O coronel me falou de uma antiga fortaleza no meio do sertão, um lugar esquecido por todos, onde os homens que lá viveram desapareceram de forma misteriosa. Aqueles que se aproximavam ouviam histórias de vozes nos ventos, sombras que se moviam à noite e uma entidade que chamavam de o Guardião. Fui cético, como sempre, mas a promessa de riquezas e a fama de meu pai como grande aventureiro mexeram com meu espírito destemido. Tomei minha arma e uma mochila com provisões e parti rumo ao sertão, decidido a descobrir a verdade por trás daquelas lendas. A viagem foi longa e cansativa. Durante os primeiros dias, o calor insuportável e o terreno árido começaram a me afetar. Mas eu seguia firme. No entanto, o que mais me assustou não foi o calor ou a solidão, mas os murmúrios que ouvia ao entardecer. Homens mais experientes que eu, trabalhadores do sertão, evitavam olhar para o céu quando a noite caía. Era como se um medo primal tomasse conta deles, e a explicação era sempre a mesma: o guardião das sombras. Cheguei ao vilarejo mais próximo da fortaleza no terceiro dia e logo fui abordado pelo coronel. Ele estava ansioso, como se algo o atormentasse. Sem perder tempo, seguimos em direção à fortaleza e, quando a visão da estrutura apareceu no horizonte, pude ver o que o coronel havia mencionado. A fortaleza estava em ruínas, mas à medida que nos aproximávamos, o ar parecia ficar mais denso. Silêncio do sertão foi substituído por um zumbido, incômodo, como se algo invisível estivesse observando-nos. A primeira noite na fortaleza foi marcada por estranhos sons vindos do interior do antigo edifício, gritos abafados, sussurros e uma sensação crescente de que algo estava prestes a acontecer. Dormi mal. E quando acordei, encontrei o coronel em pé diante das ruínas, olhando fixamente para a entrada da fortaleza. Ele disse com um tom grave: "Marcos, você sabe o que está prestes a acontecer àquele lugar, esses ruídos? Eles não são apenas lendas." Decidimos explorar as ruínas no dia seguinte. Encontramos uma porta de ferro enferrujada, parcialmente coberta por vegetação. O coronel, com sua força imensa, conseguiu abrir a porta com um esforço considerável, revelando uma escadaria em espiral que descia até a escuridão. O ar lá embaixo era frio e denso, e o cheiro de mofo tomava conta de nossas narinas. À medida que descíamos, os sons aumentavam. O zumbido que sentíamos na pele antes se tornara mais alto, mais perturbador. Quando finalmente chegamos ao fundo da escada, o que encontramos foi algo que nenhum homem deveria ver. Uma grande câmara subterrânea, com paredes cobertas por símbolos que nunca vi antes. Inscrições que pareciam pulsar à medida que a luz da nossa lanterna as tocava. No centro da câmara havia uma figura, um altar de pedra,
onde, ao redor, estava um círculo de ossos humanos. No topo do altar, uma estátua de um homem com a face desfigurada, seus olhos arregalados e um sorriso cruel, o guardião. Uma entidade que, segundo as histórias, guardava uma poderosa força que os antigos moradores da fortaleza haviam tentado invocar. Não sabíamos ao certo o que era, mas o mal emanava de tudo. Ali, quando nos aproximamos do altar, uma onda de terror nos envolveu, o ar ficou gélido. E uma pressão, como se uma mão invisível estivesse apertando nossos corações, nos forçou a cair de joelhos. Então, o guardião se manifestou. A estátua começou a se mover, e sua face desfigurada se contorceu, assumindo uma forma humana, mas distorcida, com olhos que brilham como fogo e uma boca que emitia sons ininteligíveis. Ele falou, e suas palavras fizeram meu sangue congelar. Vocês não deveriam ter vindo aqui, tolos agora, serão parte da minha coleção. A presença da criatura era esmagadora. O guardião, um ser de poder imensurável, começou a nos atacar. Minha visão ficou turva e minhas forças se esgotaram. Só me lembro de uma luta desesperada, da sensação de que meu corpo não pertencia mais a mim, e da imagem do coronel sendo arrastado para a escuridão por uma força invisível. Lutei até meu último suspiro, mas sabia que a criatura não deixaria nenhum de nós escapar. No entanto, ao final, a escuridão tomou conta de minha mente, e o que aconteceu a seguir, sei apenas pelas palavras sussurradas pelos poucos sobreviventes que conseguiram fugir da fortaleza. Agora, sou um homem marcado. Sei que o guardião ainda me observa, o que restou de minha alma. Sei que ele carrega a criatura. Não perdoa. E a maldição daquele lugar nunca será quebrada. Se você gostou dessa história de terror imersiva, inscreva-se no canal para não perder mais relatos sombrios como este. Ative o sininho para ser notificado sempre que um novo conto arrepiador for publicado. Nos vemos em breve para mais aventuras no desconhecido. Meu nome é Rafael Almeida e sou o último dos descendentes diretos de uma linhagem antiga. Uma linhagem marcada pela maldição e pela morte, que vou contar, é algo que poucos homens tiveram a coragem de testemunhar. E muitos preferiram esquecer. Fui marcado, não por escolhas minhas, mas pelo sangue que corre em minhas veias. O que vou contar não é uma história de aventura, mas um relato de terror, de desespero e de forças além da compreensão humana. Tudo começou quando fui chamado para investigar um mistério antigo. Um antigo amigo de meu pai, o Coronel Augusto Silva, um homem com um passado sujo e imerso em batalhas e conspirações, me procurou com uma proposta. Ele sabia que, devido a minha linhagem, eu seria a única pessoa capaz de enfrentar o que se escondia nas profundezas da floresta amazônica. O que ele me pediu não era algo simples. Era uma viagem ao coração do desconhecido, uma jornada que nenhum homem saudável teria coragem de empreender. O coronel falou sobre um artefato perdido, conhecido como Coração de Pedra, uma relíquia com poderes que podiam destruir ou reconstituir impérios inteiros. A lenda dizia que ele havia sido forjado por antigos sacerdotes de um império que existia muito antes dos primeiros conquistadores chegarem ao Brasil. Esses sacerdotes, que seguiam um Deus sombrio e sanguinário, usavam o coração para controlar as forças da natureza e, com ele, comandavam tempestades, chamas e até as mentes dos homens. A história dizia que a relíquia havia sido enterrada profundamente na selva, em um templo antigo, guardado por seres que não eram humanos, mas criaturas do próprio pesadelo. Essas criaturas estavam destinadas a proteger o coração, impedindo que qualquer mortal ousasse usá-lo novamente. A relíquia havia sido enterrada, mas como o coronel me revelou, ele havia descoberto seu paradeiro. Por algum motivo inexplicável, ele me escolheu para encontrar e trazer o artefato.
Eu não sabia o que me aguardava, mas a promessa de riquezas e o desejo de provar que a minha linhagem tinha algum valor me empurraram para essa jornada. Reuni um pequeno grupo de homens e partimos para o desconhecido. O calor da floresta, denso e úmido, logo nos envolveu, e a selvageria da selva parecia se tornar mais palpável à medida que nos aproximávamos do local indicado. Na quarta noite de nossa jornada, quando já estávamos imersos na escuridão, um som começou a nos incomodar. Primeiramente, eram apenas ruídos distantes, como se a própria floresta estivesse viva, mas logo aqueles sons se transformaram em gritos humanos. Eu sabia que o pânico tomava conta de meus homens, mas não me deixei abalar. Fui criado com histórias de terror e criaturas imortais, e nada mais parecia me assustar. No entanto, o que vimos naquela noite foi algo além da compreensão humana. Quando a lua surgiu, banhando a floresta com sua luz pálida, encontramos o primeiro cadáver. Era um de nossos homens, o capitão João. Seu corpo estava distorcido, os olhos arregalados e a expressão de pura agonia estampada em seu rosto. Mas o mais estranho era o fato de que ele não estava sozinho. Ao seu redor havia marcas de garras profundas e o cheiro de carne queimando no ar. Não demorou muito para que as coisas piorassem. De repente, uma força invisível nos atacou, levantando galhos e pedras que foram arremessados contra nós com uma fúria sobrenatural. A selva, até então quieta, agora parecia viva, pulsando como se fosse um único organismo, ou melhor, como se um deus maligno estivesse observando-nos, pronto para destruir. Fugimos para um pequeno abrigo improvisado, mas não estávamos seguros de dentro da floresta. Algo nos observava, algo com olhos brilhando como fogo. Eu sabia que a presença de nosso inimigo estava mais próxima, um ser antigo, um guardião do templo, que nunca tinha deixado o local desde que a relíquia foi enterrada. Na manhã seguinte, finalmente encontramos o templo. Ele era grande e imponente, mas estava coberto de vegetação e sucumbido pelo tempo. Os portões eram adornados com inscrições, símbolos antigos e grotescos que refletiam a verdadeira natureza do que ali havia sido enterrado. Avançamos com cautela, mas a sensação de que estávamos sendo observados nunca se afastava. Dentro do templo, encontramos uma grande sala circular. No centro, em um pedestal de pedra, estava o coração de pedra, a relíquia, brilhando com um brilho que não era natural. Parecia pulsar, como se tivesse vida própria. Era um artefato de beleza incomum, mas a energia que ele irradiava era corrompida, obscura, e eu sabia que seria impossível usá-lo sem consequências. Quando tocamos o coração, algo aconteceu. O chão tremeu e as paredes começaram a se fechar. Um som gutural, como o grito de uma besta enfurecida, ecoou pelas cavernas. As criaturas que nos observavam finalmente se revelaram. Eram homens transformados, monstros que haviam sido sacrificados em rituais antigos para proteger o artefato. Suas peles estavam queimadas, seus rostos deformados e seus olhos eram apenas buracos negros, mas suas garras eram afiadas como lâminas. O combate que se seguiu foi um inferno. Não havia escapatória. À medida que a luta prosseguia, a floresta parecia se fechar sobre nós, os ventos uivando com um poder indescritível. Eu vi meus homens serem arrastados para as sombras, suas vidas consumidas por aquelas criaturas. Foi um pesadelo do qual não pude acordar. No último momento, enquanto tentava resistir, o coronel Augusto, com seu último suspiro, me gritou: "O coração, ele. Não deve ser usado. A maldição nunca será quebrada." Mas já era tarde. A entidade, que havia sido libertada pelo toque da relíquia, não era algo que qualquer homem poderia controlar. Próprio Deus das sombras havia sido liberado, e a selva agora estava à sua mercê. O que aconteceu depois, eu não sei dizer. Minha mente estava fragmentada, meu corpo marcado pela batalha. Quando acordei, a floresta estava em silêncio.
Mas não acredite que a paz tenha voltado, a sombra do coração de pedra ainda me persegue, e o olhar das criaturas ainda está. Sobre mim eu sou o último dos que sobreviveram, e o mal que liberei nunca vai deixar este lugar. Se você gostou dessa história sombria e cheia de mistérios, inscreva-se no canal para mais relatos de terror épicos. Ative o sininho para receber todas as novidades e aventuras assustadoras. Não perca nenhum dos nossos próximos vídeos, onde a escuridão se esconde em cada canto. Eu sou Francisco Xavier, filho de Joaquim Xavier, um homem que, embora tentasse manter as tradições, nunca acreditou nos horrores que os antigos falavam sobre as florestas do interior do Brasil. Meu pai, um homem de fé inabalável, morreu antes que pudesse me alertar sobre o que estava à espreita. Nas sombras da nossa história, o que vou contar, caros ouvintes, não é um conto de ficção ou algo que possa ser explicado pela lógica, mas um relato de um terror que não pertence ao nosso mundo. Tinha eu apenas 23 anos, quando o destino me levou a uma jornada que mudaria minha vida para sempre. Cresci na cidade de Caeté, um vilarejo pequeno, perdido nas montanhas de Minas Gerais, onde a poeira nunca se assentava e o sol queimava implacavelmente. Caeté estava cercada por florestas imensas, que os mais velhos chamavam de Floresta do Diabo. Na minha juventude, achei que essas eram apenas histórias para assustar crianças. Eu estava errado. Foi em uma manhã abafada de dezembro que fui chamado por um velho amigo de meu pai, o Coronel Sérgio Almeida, para acompanhá-lo em uma expedição na floresta. O coronel, um homem robusto e de aparência severa, tinha fama por suas viagens e, mais ainda, por sua coragem. Ele me contou que havia ouvido rumores sobre um antigo templo, perdido nas profundezas da Floresta do Diabo, onde uma relíquia antiga chamada Olho de Caeté estava escondida. Diziam que essa pedra tinha poderes sobrenaturais, capazes de conceder uma força inimaginável àqueles que a possuíssem, mas, como qualquer coisa poderosa demais, ela trazia consigo uma maldição, e a cada século algo mais terrível surgia para proteger a pedra. Fui cético, como seria de se esperar de um homem jovem e impetuoso, mas a promessa de riquezas e poder, aliados à minha curiosidade, me fizeram aceitar a proposta. Juntamos um pequeno grupo de homens, bem armados e treinados, para a jornada que nos levaria àquela parte proibida da floresta. A cidade de Caeté já estava se preparando para a festa de Natal, mas eu não poderia imaginar o que estava prestes a acontecer. O caminho até a floresta foi extenuante. O calor era opressor e as árvores ao nosso redor pareciam mais altas do que eu jamais imaginara. Havia algo de estranho naquelas árvores, como se cada uma delas estivesse observando nossos passos, esperando para nos engolir. O silêncio da floresta era absoluto, e quando falávamos, nossas vozes pareciam ser engolidas pela imensidão verde. Durante o segundo dia de nossa jornada, a tensão entre os homens começou a crescer. Alguns falavam de sussurros na mata, outros de sombras que pareciam se mover sozinhas à noite quando o acampamento estava armado. Começaram a acontecer eventos inexplicáveis, gritos ao longe, passos pesados na escuridão e uma sensação crescente de que estávamos sendo observados. Eu, que antes duvidava das histórias que meu pai me contava sobre a floresta, comecei a sentir que algo estava realmente errado. Na quarta noite, quando a lua cheia iluminava as árvores com uma luz fantasmal, um de nossos homens, o soldado Paulo, desapareceu. Ele saiu para fazer suas necessidades e nunca mais retornou. Procuramos por horas, mas o silêncio era absoluto e não encontramos vestígios de sua presença. Mesmo os rastros de seus pés pareciam ter sido apagados, como se ele tivesse simplesmente desaparecido.
O medo se espalhou entre os outros, mas o coronel, com sua experiência, nos forçou a continuar. Foi então que chegamos ao templo. O templo estava escondido em uma clareira, rodeado por uma vegetação densa e um silêncio absoluto. Quando entramos na estrutura, o ar parecia denso, carregado de algo mais, como se a própria atmosfera estivesse impregnada de malícia. No centro da câmara, em um altar de pedra, estava o olho de Caeté, uma enorme pedra com um brilho azul fosforescente que parecia irradiar poder, mas, ao tocá-la, uma onda de energia percorreu meu corpo e a sensação de terror tomou conta de mim. De repente, o templo começou a tremer e uma presença maligna invadiu o ambiente. A pedra começou a brilhar intensamente e do fundo da câmara, uma figura surgiu das sombras. Era alta, com a pele coberta por uma crosta negra, como se fosse feita de pedra. Seus olhos, 2 pontos vermelhos brilhando, refletiam um ódio profundo. Eu vi então o que meu pai sempre temia. O guardião do olho de Caeté, um ser antigo, guardião do poder da pedra, que havia sido preso ali para proteger a relíquia de mãos impuras. Antes que pudéssemos reagir, o guardião avançou. Seus movimentos eram rápidos e suas garras, afiadas como lâminas, cortavam o ar com facilidade. Os homens começaram a gritar e a correr, mas logo foram caçados um a um. Aquelas garras se cravaram em seus corpos, arrancando-os da existência com uma ferocidade impiedosa. Eu, paralisado pelo medo, assistia ao horror sem conseguir mover um músculo. Só o coronel Sérgio, com sua coragem inabalável, avançou em direção ao guardião, brandindo seu facão, mas, como uma criança diante de uma tempestade, ele não foi páreo para o monstro. Em um movimento fatal, o guardião o despedaçou. Quando o último dos meus homens caiu, o guardião se virou para mim. Ele não falava, mas seus olhos brilhavam com um poder maligno que eu não podia compreender. Fui tomado pela necessidade de escapar, mas minhas pernas estavam fracas, meus sentidos turvados pela presença do mal. Como em um sonho distante, eu consegui sair da câmara, mas ao olhar para trás, vi o guardião seguindo-me com a mesma velocidade sobrenatural. Não sei como consegui sair da floresta, não sei como cheguei até a cidade de Caeté. Tudo o que sei é que agora, a cada noite, sinto os olhos do guardião me observando. Sinto sua presença. Em cada sombra, em cada ruído, olho de Caeté não foi destruído, ele ainda está lá, esperando e, de alguma forma, sei que, mais cedo ou mais tarde, ele voltará para reclamar o que é dele. Se você gostou dessa história aterrorizante, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber mais contos de mistério e terror. Não perca os próximos vídeos cheios de ação, suspense e o sobrenatural. Nos vemos em breve, na escuridão. Meu nome é Eduardo Lima. E o que vou contar é uma história que permanece gravada em minha alma, uma história que eu não gostaria de lembrar, mas que, inexplicavelmente, continua me assombrando. Noite após noite, eu fui parte de algo mais antigo que as terras em que nasci, mais antigo que qualquer lenda que a humanidade tenha registrado. Fui parte de um pesadelo que não pode ser explicado, algo que nunca deveria ter sido despertado. Tudo começou em 1928, quando recebi uma carta incomum de meu tio, o coronel Augusto Lima, um homem que sempre manteve uma postura rígida e uma vida focada na ciência e nos estudos de história e arqueologia. Meu tio sempre foi fascinado pelos mistérios ocultos no interior do Brasil, especialmente aqueles ligados aos povos indígenas e às forças que, segundo ele, ainda habitavam as florestas mais remotas. A carta que recebi não trazia apenas palavras de saudade ou explicações normais. Era uma carta de urgência, algo que parecia desesperado, como se meu tio estivesse à beira da loucura.
Ele mencionava uma ameaça invisível que começava a tomar suas terras e uma presença sombria que observava a todos de perto. O que ele me pediu foi claro: Eduardo, venha rápido, pois o que está acontecendo aqui está além de qualquer explicação. Eu, jovem e cético, nunca acreditei nas histórias sobrenaturais que o coronel sempre contava. Mas não pude ignorar o tom de desespero em sua carta. Eu o respeitava demais para deixá-lo sozinho em uma situação tão extrema. Decidi então embarcar em uma jornada até a fazenda dele, localizada nas margens do rio Gurupi, no Maranhão. O que encontrei quando cheguei à fazenda foi muito mais do que eu poderia esperar. As vastas terras do coronel estavam imersas em um silêncio opressor, mais profundo do que o habitual, para um lugar tão isolado. Mesmo o rio Gurupi, que cortava a propriedade como uma serpente em movimento, parecia ter perdido sua vitalidade. Algo estava errado com o ambiente, como se a própria terra estivesse sendo sufocada por algo que não podia ser visto, mas que era palpável. Ao chegar à casa, o coronel me recebeu com um semblante sombrio. Mais envelhecido do que eu me lembrava, ele parecia ter perdido peso e sua postura, antes firme e autoritária, estava curvada, como se estivesse carregando um peso invisível. Ele me contou sobre os últimos meses. Trabalhadores haviam desaparecido nas profundezas da selva, sem deixar vestígios. Ao princípio, pensou-se que eram ataques de animais selvagens, mas logo relatos de uma presença estranha começaram a surgir. Havia figuras sombrias, observando à distância, passos furtivos que se aproximavam das casas à noite, e um crescente medo que tomava conta de todos. O coronel acreditava que a resposta para o que estava acontecendo se encontrava em uma lenda antiga. Segundo ele, havia muito tempo, uma tribo indígena conhecida como os Anungas habitava as terras, adorando um deus serpente chamado Taraí. Esse deus, segundo a tradição, era mais do que uma simples divindade. Ele era uma entidade cósmica que detinha o poder de controlar a própria natureza, algo que poderia destruir impérios e transformar o mundo. O que meu tio temia era que os Anungas tivessem deixado descendentes e que esses descendentes, possuídos por Taraí, estivessem tentando devolver à terra aquele que ele chamava de o Deus da Floresta. Nos dias seguintes, fomos acompanhados por alguns dos empregados da fazenda que relataram acontecimentos cada vez mais estranhos. Nossos rastros começaram a desaparecer nas trilhas de terra, como se alguém ou algo os apagasse. A vegetação parecia se fechar atrás de nós, quase como se a própria floresta estivesse nos testando. Nas noites silenciosas, eu ouvi os sussurros nas árvores, uma língua que não reconhecia, mas que parecia estar se comunicando com a própria terra. Certa noite, após uma reunião angustiante, onde o coronel insistiu em me contar mais sobre a figura de Taraí, decidimos ir até o local onde a presença parecia ser mais forte. Um antigo templo indígena, perdido na floresta, que ele acreditava ser o centro de todas as ocorrências. Quando partimos para a floresta, sentia uma pressão crescente no ar, como se a própria natureza estivesse esperando algo. A caminhada foi longa, o calor imenso e as sombras das árvores mais densas do que eu jamais imaginara. Finalmente, chegamos ao local, e o que vi me deixou sem palavras. O templo estava quase completamente coberto por vegetação, mas seus contornos ainda eram imponentes, com grandes pedras que formavam uma estrutura circular. No centro, havia um altar de pedra, adornado com símbolos estranhos e marcas que pareciam antigas, muito mais antigas do que qualquer civilização conhecida. O ar estava pesado, e por mais que o coronel tentasse explicar, uma sensação de morte iminente pairava sobre nós. Ao nos aproximarmos do altar, uma sensação gélida tomou conta de mim, e subitamente o chão tremeu. Uma sombra enorme surgiu das árvores,
e com um rugido que fez o ar vibrar, uma gigantesca serpente, coberta de escamas negras e olhos vermelhos. Como brasas, surgiu diante de nós Erataraí, o deus serpente. Ele não era apenas uma lenda ou uma criatura da natureza, ele era uma força primordial, uma entidade que transcendia tudo o que conhecemos. O coronel gritou para que corrêssemos, mas algo nos impediu. As raízes das árvores começaram a se mover, como serpentes, se entrelaçando ao nosso redor, impedindo qualquer tentativa de fuga. A presença de Taraí era esmagadora. Ele não atacou imediatamente, mas ficou ali, observando-nos com seus olhos infernais. Naquele momento, o coronel, em um ato desesperado, tentou realizar um antigo ritual que ele acreditava ser a chave para apaziguar a criatura. Ele começou a recitar palavras que não entendi, palavras que pareciam ter origem em outra língua, mas a serpente o ignorou, avançando com uma força sobrenatural. Suas garras rasgaram o ar, e com um movimento rápido ele o pegou. Coronel foi arrastado para a boca da criatura, que o devorou com uma rapidez assustadora. Eu não consegui reagir. O medo me paralisou. A criatura então se virou para mim, e seus olhos queimaram com uma intensidade que fez minha mente gritar em dor. Antes que eu pudesse sucumbir àquelas visões aterradoras, algo dentro de mim acordou. Lembrei-me das palavras do coronel sobre o coração da floresta. Se eu quisesse escapar, teria que destruir o altar, e a pedra era a única maneira. Com o último de meus esforços, corri até o altar e com as mãos trêmulas toquei o olho de Keté. Nesse instante, uma onda de poder percorreu meu corpo, mas algo mais se levantou dentro de mim. Deus Taraí, em um último gesto de fúria, tentou me alcançar, mas eu consegui. Com um grito, destruir a pedra. A força da explosão nos separou, e quando abri os olhos, a criatura havia desaparecido. Agora, de volta à cidade de Caeté, sei que não estou livre. As marcas de Taraí ainda estão em mim. A cada noite, o eco dos sussurros se aproxima, e o olhar da serpente me persegue. O que foi liberto da floresta não se foi para sempre, ele ainda está esperando. Se você ficou arrepiado com essa história sombria, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder mais contos aterrorizantes. E como este, cada novo vídeo traz um novo mistério que você não vai querer perder. Nos vemos em breve para mais aventuras no desconhecido. Meu nome é Henrique Barbosa, e o que vou contar é uma história que poucos ousariam ouvir. Não estou falando de simples lendas ou de histórias inventadas ao redor de fogueiras. O que vou relatar é algo que vivi, algo que qualquer homem saudável jamais deveria enfrentar-se. Você está esperando por um conto sobre coragem e bravura. Pare por aqui, isso é sobre desespero. E talvez, no fim, sobre a perda da própria humanidade. Cresci em uma pequena fazenda nas margens do Rio São Francisco, no interior de Minas Gerais. Desde pequeno, minha vida foi marcada pela força e rigor do campo, mas foi também marcada pelas histórias que minha avó me contava. Histórias que ela sempre dizia para me alertar sobre o que deveria evitar. A maioria delas falava de espíritos e entidades que habitavam as montanhas ao redor da fazenda, mas eu as ignorei. Assim como a maioria dos homens, até que um dia o chamado da montanha me atingiu de forma tão brutal que não pude mais negar. Foi em 1935, quando recebi uma carta inesperada de meu amigo de longa data, o Major Luiz Carvalho. Major era um homem de respeito, com uma vasta experiência militar e um homem de grande coragem, conhecido por desbravar territórios inexplorados. Sua carta, porém, trazia uma inquietação que não era comum em suas palavras. Ele me convidava a acompanhá-lo em uma expedição para investigar um antigo templo perdido na Serra do Escorpião, uma região afastada e de difícil acesso. Carta mencionava que a
construção de ruínas que eles haviam encontrado possuía uma estranha energia, um poder que ameaçava toda a região. Eu estava cético, como sempre fui, mas o nome da serra me chamou a atenção. A Serra do Escorpião era um local evitado por... Quase todos diziam que era uma região amaldiçoada, onde as sombras pareciam ganhar vida própria, onde o sol nunca brilhava com a mesma intensidade das outras partes da terra. Sem hesitar, decidi ir à... Curiosidade sempre foi meu maior defeito, e eu sabia que uma expedição àquela região significava mais do que um simples mistério arqueológico. Chegamos à Serra do Escorpião, depois de dias de viagem, pela mata fechada, o calor e a umidade eram opressores, e a terra sob nossos pés parecia absorver toda a energia que nos restava. Em nossa jornada, as árvores pareciam ser mais altas do que o normal, suas raízes saindo do chão como tentáculos, criando um labirinto natural onde qualquer caminho parecia se perder na escuridão à noite. Sentíamos uma presença, algo observando-nos dos cantos mais distantes da selva, mas apesar de meu instinto de sobrevivência, continuei a seguir o Major. Foi após o terceiro dia de caminhada que encontramos o que procurávamos, um antigo templo de pedra, coberto por uma vegetação densa e uma neblina constante. O templo era uma estrutura colossal, esculpida em pedras que pareciam mais velhas que qualquer coisa que eu já havia visto. Havia inscrições nas paredes, símbolos que pareciam se mover conforme a luz da lanterna refletia sobre eles. Mas o mais perturbador era o silêncio absoluto. Não havia ruídos, nem animais, nada além do som de nossas respirações. Algo estava errado, e eu sentia a ameaça no ar, como se o próprio espaço ao nosso redor estivesse sendo moldado por forças antigas. Quando entramos no templo, a escuridão parecia se fechar sobre nós. Os corredores eram estreitos e baixos, e o ar estava pesado, com uma umidade nauseante. Enquanto avançávamos, o Major fez um gesto para que parássemos. Ele havia encontrado algo. No centro da câmara principal, em um pedestal de pedra, repousava uma figura esculpida, um colosso de mais de 3 metros de altura, com um rosto grotesco e cheio de ódio. Os olhos talhados de pedras vermelhas, que refletiam nossa presença. A escultura estava erguida em uma postura ameaçadora, como se estivesse aguardando o momento certo para atacar. O Major, com o espírito impetuoso que sempre teve, avançou até o pedestal, mas algo não estava certo. Uma energia pulsante emanava da figura, como se a estátua estivesse viva. Foi quando ele a tocou que o chão tremeu e um som profundo e gutural ecoou pelo templo. A estrutura inteira começou a rachar, e o tempo pareceu parar por um momento. A estátua se moveu. O monstro, uma criatura com a aparência de uma serpente gigante, mas com membros humanos, surgiu das sombras. Seu corpo era coberto por escamas negras que reluziam sob a luz da lanterna. Suas garras, afiadas como lâminas de ferro, rasgaram o ar com uma velocidade sobrenatural. Major tentou sacar sua arma, mas a criatura foi mais rápida. Com um movimento brutal, ele foi lançado contra a parede do templo, seu corpo se estilhaçando ao impacto. Criatura não se moveu mais. Ela simplesmente observava com aqueles olhos vermelhos que agora brilhavam como fogo. E eu soube, naquele momento, que aquela coisa não era apenas uma besta, era o guardião do templo. Uma entidade que, segundo as lendas, havia sido despertada para proteger um poder que nenhum homem deveria possuir. O pânico tomou conta de mim e fui tomado por uma fúria cega com as últimas forças que me restavam. Comecei a correr para fora do templo, mas a criatura estava em meu encalço. O chão tremeu e as paredes começaram a desabar ao nosso redor. Eu não tinha mais certeza de onde estava indo, mas sabia que, se não fugisse, seria consumido por aquele colosso. Foi então que, ao virar uma das últimas esquinas do templo, vi a luz do dia pela primeira vez em dias, uma abertura para o exterior.
Eu corri para lá, mas a sombra da criatura me seguiu. Consegui escapar por pouco, meu corpo esgotado, mas a presença da criatura ainda me assombra. Aquele templo não era apenas uma ruína antiga, era um portal. Um lugar onde forças além de nossa compreensão estavam esperando para serem libertadas. Agora, de volta à cidade, eu sei que o que vimos na Serra do Escorpião não era apenas uma história esquecida. A maldição de Taraí, o deus serpente, está mais viva do que nunca, e o pior, a criatura não desapareceu, ela ainda me observa. Se você ficou arrepiado com essa história de mistério e terror, inscreva-se no canal. Não perca mais relatos sombrios como este. Ative o sininho para receber notificações de novas aventuras que explorarão os limites do sobrenatural e do desconhecido. Nos vemos em breve.